E aí acontece algo mágico. Você começa a escutar sua própria voz com mais clareza. Aquela voz que sempre esteve abafada por opiniões alheias, conselhos vazios, comparações tóxicas. Você começa a perceber o que realmente quer e não o que esperavam de você. Começa a fazer escolhas que fazem sentido para você, não porque são populares, mas porque são autênticas. Quanto mais você se conecta com essa verdade interna, mais você atrai muito que está alinhado com ela. Pessoas, ideias, oportunidades, tudo começa a vibrar diferente. E isso também é riqueza. Viver de forma alinhada com quem você realmente é. Só que esse alinhamento não vem fácil. Ele exige coragem, porque no início ele pode parecer perda de amizade, de rotina, de prazeres imediatos. Mas na verdade é só espaço sendo criado, espaço para algo novo, espaço para conexões mais profundas, mais verdadeiras. Isso não acontece da noite pro dia. Você vai sentir falta de algumas coisas, vai duvidar de si mesmo em alguns momentos, vai querer voltar para as coisas. Mas, se você prestar atenção, vai perceber que, apesar da solidão, tem algo dentro de você que está mais vivo do que nunca. Um tipo de paz que não depende mais de ninguém. Um tipo de força que nasce do silêncio. Talvez, nesse exato momento, você esteja vivendo essa coisa. Talvez esteja se sentindo deslocado, estranho, diferente, como se você conhecesse mais as lugares. Quer saber? Isso é normal. É sinal de que você está se preparando para algo maior. E sua frequência está mudando. Você está se tornando alguém que não vive mais o piloto automático. Alguém com história, pensa, sincero, que não quer mais ser aceito a qualquer custo mesmo. Mas sim, respeitado. Você não está perdendo você. Você está ganhando clareza. E a clareza é uma das formas mais puras de liberdade. Quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de forçar conexões, para de insistir em lugares onde não cabe mais. Para de meditar a coisa. Começa a florescer em paz, mesmo com o silêncio. Começa a crescer sem falta. Começa a prosperar de dentro pra cima. E quando essa virada acontece, você começa a atrair o que realmente é seu. E não o que você precisava implorar para manter a solidão que está crescendo. É diferente. Não é um buraco. É um campo fértil. E quem respeita esse silêncio, colhe frutos que os apressados jamais alcançarão. Então, se isso ressoou com você, se você está nessa fase de afastamento, de silêncio, de reconstrução, menos comenta aqui. Meu silêncio é sagrado. Essa frase não é apenas simbólica. Menos ela é um lembrete de que a sua evolução não precisa ser explicada para ninguém. Ela só precisa ser vivida. No tempo certo, as conexões certas. Você vai entender que isso que parecia solidão era, na verdade, um recomeço. E isso tocou você de alguma forma. Se essa mensagem fez sentido, se você sentiu algo importante ali, então se inscreve agora no canal. Tem mais vindo aí. Mais verdade, mais clareza, mais força. Isso aqui é só o começo. Você começa a perceber que está ficando rico quando sua ansiedade começa a mudar de lugar. Ela não some, não é mágica, mas ela muda de foco. Antes, era preocupação constante com boletos, datas, cobranças, dívidas. Era a tensão de acordar já devendo. Era o medo de olhar no extrato, de atender números desconhecidos, de dizer não posso quando seus filhos pediam alguma coisa. E isso não tem nada de pequeno. Isso te esmaga por dentro. E a forma é o tipo de pressão silenciosa. Só quem já viveu e tem rouba, não só o dinheiro, rouba a paz, a energia, a confiança, si mesmo. Mas aí, algo começa a mudar e você talvez nem perceba de primeira. Porque é que a ansiedade não só, mas você começa a se preocupar com coisas diferentes. Você para de contar no centavo para saber se vai conseguir chegar até o fim do mês e começa a pensar em como vai organizar melhor seu orçamento. Você começa a se incomodar mais com o tempo perdido. E com o dinheiro perdido, começa a valorizar a liberdade de escolher o que fazer
você se pega dizendo uma frase que parece simples, mas carrega um peso enorme. Agora eu posso esperar. Essa capacidade de esperar, de respirar, de não precisar aceitar qualquer coisa por desespero, é um dos maiores sinais de que sua mentalidade financeira está mudando. Quando sua mente muda, o resto começa a seguir. Porque você para de agir no fim, começa a fazer escolhas mais conscientes, começa a comprar com intenção, não com carência. Começa a perceber que aquilo que antes parecia legal, aquele dinheiro, aquele celular, aquele boleto, era só uma tentativa desesperada de se sentir menos insuficiente. E aí, você entende. Riqueza de verdade não é ter mais, é precisar de menos. É não se curvar para o imediatismo e ser escravo do próximo boleto, do próximo status, da próxima curtida. Você começa a trocar o que quer agora. Isso lhe serve a longo prazo? Comece a se perguntar se aquilo que você está prestes a fazer é só uma fuga, ou se é um passo real para a sua vida. E é aí que vem a virada mais poderosa. Quando você começa a pensar em ciclos maiores, antes você pensava em como sobreviver na semana. Agora, começa a planejar o ano, começa a pensar em investimentos, em reservas, em autonomia. Começa a olhar para frente sem medo. Workador, sua ansiedade está sendo substituída por estratégia. E isso muda absolutamente tudo. A maioria das pessoas não entende o que é liberdade financeira. Acham que é ter milhões na conta. Não é liberdade financeira, é você poder tomar decisões sem o peso da sobrevivência nas costas. É você poder dizer não sem culpa. É poder sair de um trabalho tóxico. É poder dormir sem o coração acelerado e exercer mais sua fatura morrotativa. É a liberdade de não viver sua alma por um traço de unidade. E isso, quando começa a acontecer, transforma seu jeito de caminhar. Você passa a andar com mais firmeza, com mais direção, porque você não está mais correndo por desespero. Você está construindo por escolha. Só que ninguém aplaude isso, porque ela não é barulhenta. Ela não dá embora, nem do dizendo, não preciso disso agora. Ninguém vê você ficando em casa no sábado para não estourar o orçamento. Ninguém vê você lendo sobre um investimento. Então, todo mundo está pensando em algo que falar. Mas a verdade é que essa disciplina silenciosa é o que constrói a fortuna, é o que separa o que de aparência. E talvez, você esteja nessa fase, onde ainda não tem tudo o que gostaria, mas já consegue fazer escolhas que se aproximam do que realmente importa. Talvez você ainda sinta medo, ainda sinta insegurança, mas já não age mais para ter refúgio. Já começa a se observar, pensar antes de gastar, a respirar antes de guerra. E esse pequeno intervalo entre o desejo e a ação é um dos maiores sinais de que sua mente está ficando rica. A transição é silenciosa. Às vezes, ninguém ao seu redor percebe, mas dentro de você, algo já mudou. Você já não se deixa levar por promessas de dinheiro fácil. Já entendeu que riqueza rápida quase sempre é armadilha. Você prefere um caminho lento, mas sólido. O tipo de prosperidade que não depende de sorte, mas do pastura, de paciência, de constância. E isso é raro, porque o mundo inteiro está te empurrando pro agora, pra pressa, pro vício e recompensa instantânea. Mas você está aprendendo a segurar, a esperar, a escolher.